Boa noite, colegas da disciplina Oficinas de Produção de Textos. Meu nome é Erika Sandi, sou aluna de graduação em Gestão de Serviços de Saúde na UFMG e estou no quarto período. Bem, irei apresentar para vocês a minha pesquisa, o comportamento diante das fake news e os impactos na saúde. As fake news são boatos, histórias e informações que não correspondem com a verdade e não possuem fundamentação científica, consolidando-se apenas pela crença individual. O avanço da tecnologia de comunicação e o surgimento das redes sociais permitiram à população maior acesso a todo tipo de conteúdo, e com isso, elas são bombardeadas de informação a todo momento e as compartilham na mesma velocidade. Essa praticidade é realmente uma grande evolução da nossa sociedade e nos possibilita conhecer mais sobre o mundo. No entanto, também é uma grande facilitadora de propagação de desconhecimento e é nesse contexto que as fake news têm adquirido espaço. A distribuição em larga escala de boatos pelo cidadão comum através desse meio midiático se tornou cada vez mais frequente, e diante disso, eu comecei a me questionar sobre quais as consequências dessa prática para a saúde individual e coletiva. Ao fazer uma busca pela internet, eu encontrei falsas epidemias, desinformação sobre vacinas, curas e dietas milagrosas, entre outros absurdos, que acaba levando muita gente a tentar contra a sua própria saúde e segurança, além também da do próximo. O próprio Ministério da Saúde também tem mostrado preocupação em relação ao tema e tentado evitar danos. Ele criou um canal de WhatsApp para receber denúncias de material suspeito e averiguar a veracidade deles, dando um retorno depois para a população. Segundo Delmaso Caroline Valente, as fake news são um conteúdo intencionalmente desenvolvido para enganar os leitores. Essas publicações se tiverem de sátiras pelo fato de não serem mentiras óbvias e levantarem certeza sobre a veracidade do conteúdo. Além disso, também possuem como característica, costumeiramente, o viés político e os fins lucrativos. Na palestra Fake News, o poder da mentira bem contada, a convidada Jeane Zamora conta que, diante das diversas crises econômicas, políticas, sociais e ambientais que vêm ocorrendo, se instaurou uma desconfiança generalizada no mundo, dando abertura à formulação de teorias sem base em fatos verificados. Diz também que o estímulo ao fortalecimento da preferência pela opinião ao invés dos fatos é o que tem instigado o compartilhamento em larga escala dos boatos pelos cidadãos comuns. A assessoria de comunicação da Faculdade de Medicina da UFMG fala que a veiculação e o compartilhamento de informações falsas na área da saúde podem trazer consequências sérias à saúde individual e coletiva e que esses impactos podem envolver, por exemplo, tratamentos questionáveis, alterações metabólicas dos indivíduos, cobertura vacinal, tendo problemas sobre os boatos dos malefícios da vacinação, atentaram os especialistas diante a possibilidade de epidemias pela falta de cobertura vacinal. Então, frente à importância de compreender esse cenário, foi relevante realizar uma pesquisa do perfil dos discentes da UFMG e sua conduta em relação às notícias falsas, para que, a partir desse entendimento, fosse feita uma associação com os riscos para a saúde, possibilitasse a geração de possíveis soluções que trabalhem em conjunto com as medidas já existentes e alimentar um banco de dados sobre o assunto. Então, o estudo se configurou em uma abordagem qualitativa, descritiva, de natureza básica, com aplicação prática dos resultados. O instrumento de coleta de dados consistiu em um questionário com 9 perguntas abertas relacionadas ao comportamento individual de cada participante, frente às fake news. E também foi feita uma revisão bibliográfica e documental, a fim de analisar os efeitos das notícias falsas no comportamento de saúde da população, sua consequência para o sistema de saúde público e para a integralidade dos indivíduos. A aplicação dos questionários aconteceu online, através da plataforma Moodle da UFMG, entre os participantes da disciplina Oficina, Leitura e Produção de Textos, e depois foram analisados os resultados e associados às informações. E os principais resultados que eu encontrei foram que a maior parte da amostra busca notícias diariamente por vários meios e acredita que onde mais circulam informações falsas são as redes sociais. É importante destacar que boatos existem desde antes da internet,
sendo a grande diferença entre as histórias fabricadas de hoje com as do passado, a grande capacidade de disseminação através do ambiente online. Aqui neste gráfico, os elementos foram fundamentais para aprender sobre o comportamento dos pesquisados em relação à veracidade das informações acessadas. A credibilidade do conteúdo avaliado pelo canal de divulgação foi o principal modo apontado, seguido pela relação das informações com as de outras fontes, pelos dados apresentados ao longo do texto, pelo nome da agência divulgadora, por autor, forma como o texto é escrito ou falado e pela imagem de quem a compartilhou, respectivamente. Sendo possível pressupor que os estudantes eles buscam suas informações em fontes confiáveis, verificando as fontes e os conteúdos como principal meio de avaliar a veracidade. Porém, ainda é preocupante alguns considerarem como importante a reputação da pessoa compartilhada pela rede social, já que é um meio natural de transmissão de conteúdo falso. Na conferência, Jana Alzamora também exemplifica essa situação, mostrando casos de ícones famosos que divulgaram imagens falsas, mesmo que sem querer, sobre os incêndios de 2019 na Amazônia. Além disso, também comenta sobre como é importante duvidar dos canais de divulgação, mesmo os com maior credibilidade. Então, o ideal aqui seria usar todos os métodos de verificação apresentados. Grande parte dos entrevistados votaram em caminhos plausíveis para evitar a manipulação por notícias falsas, tendo como mais votada a aprimoração da leitura crítica, seguida de busca sobre opiniões de especialistas. No entanto, cerca de 48% já passaram por situações em que fake news impactaram negativamente na sua atividade profissional. O que permeou a dúvida se ter o conhecimento sobre o tema e sua percussão é o suficiente para combatê-lo. Mais de 90% dos questionados disseram que já identificaram uma notícia falsa nas redes. No entanto, o número de pessoas que utilizam a ferramenta de checagem diminui em comparação com aquelas que foram capazes de identificar o contratempo, expondo que existe a necessidade de letrar os estudantes sobre esse tipo de recurso, dado que quase a metade dos entrevistados já passaram por influência de boatos. Quando a população não busca se informar se é verdade o conteúdo relacionado à saúde compartilhado na rede e aceita a informação falsa como realidade, ela pode prejudicar a sua saúde e demandar serviços do sistema. Essa demanda é inesperada e gera custos inesperados e consequências à vida que poderiam ser evitadas. E é isso, gente. Aqui estão as referências que vocês podem acessar pelo link disponibilizado dos slides. E o que podemos concluir é que é significativo realizar projetos para evitar a maior propagação de desinformação, de modo a se tornar parte da rotina de leitura a verificação da qualidade da informação, e também promover a qualidade de vida para a população, visto que as fake news são problemas de saúde pública. E é isso. Obrigada, pessoal. Boa noite.